Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, no nosso estudo de caso, do time de futebol, hoje nós vamos trabalhar, para fazer um mapeamento da classe permissão, e da lista de permissões que existem na classe usuário. Bem, nós vamos realizar então o mapeamento desta coleção aqui. O usuário, então, ele vai possuir uma lista de permissões, que seriam então as funcionalidades que ele vai ter acesso na aplicação. Daí vai estar casado no banco de dados, tá? Daí, então primeiro nós vamos mapear a classe permissão. Então, botão direito do mouse aqui na pacote de modelo, tá? Vamos criar uma nova classe Java chamada permissão. Tá? Essa classe, por sua vez, ela vai ter então dois atributos, que são o nome e a descrição. Então, teremos um string nome, tá? E uma string descrição. Tá? E daí a gente implementa aqui o padrão Java Beans, tá? Implementamos a interface serializable, vamos encapsular os atributos com a visibilidade privada, tá? Vamos inserir um construtor sem argumentos, só mover aqui para cima o construtor, tá? E vamos sobrescrever o método equals hashcode, comparando o atributo, tá, que vai ser a chave primária no banco de dados, que vai ser então o nome da permissão. Tá, então vamos formatar aqui. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui para fazer o mapeamento, colocar uma anotação @entity, tá? Também @table, com o nome permissão. Tá? E daí vamos ter aqui um atributo @id, no nome da permissão. Tá? Também vou ter um @column, tá? Com o nome tá? Com aqui o tamanho da permissão, vamos colocar aqui 30 caracteres e não permite nulo. Tá? E daí a gente também coloca a anotação @notBlank, para evitar problemas no cadastro, com a mensagem, nome da permissão deve ser informado. E também vou colocar uma @length, tá? Com o tamanho máximo de 30, e devo colocar uma mensagem, que a permissão não deve ter mais que daí o máximo de caracteres que eu informei. Tá? E daí para a descrição também, eu vou colocar os mesmos atributos, tá? Então, vou dizer que o nome, a descrição da permissão deve ser informada, tá? E a descrição, tá? Não deve ter mais que, aqui eu vou colocar 40 caracteres, tá? Eu vou achar o atributo de descrição. E daí a gente pode fazer um teste para ver se está persistindo direitinho, essas permissões, tá? Então eu vou copiar aqui um teste, por exemplo, do persistir estado, tá? Vou colar refatorando e vou chamar de teste persistir permissão, tá? E daí nós vamos criar duas permissões, então permissões, permissão, não, permissão P1 recebe então new permissão, tá? P1.set nome, eu vou colocar aqui então administrador, tudo em maiúsculo, e set descrição, vou informar uma descrição para essa permissão aqui. Permissão para administradores, tá? E daí vamos pegar aqui mais uma permissão, tá? P2. Eu vou chamar essa aqui permissão de usuário, tá? Para usuários comuns. Tá? E devo mandar persistir então esse P1, tá? E este P2.
Deixa eu voltar que está muito grande a fonte. Tá, então, persistiu direitinho. Bueno, então feito o cadastro da permissão aqui, a configuração da permissão, agora a gente tem que fazer um mapeamento, tá, destas listas de permissões aqui na classe usuário. Então olha só o que acontece lá. Eu vou olhar o banco de dados aqui, tá? O que nós temos aqui, então, o banco de dados de times de futebol. Tá? E daí tem a tabela lá, permissão, tá? Que está com esses dois registros que eu cadastrei. E daí eu tenho que fazer um mapeamento, né, da lista de permissões do usuário, que vai gerar uma nova tabela, porque aqui nós temos um relacionamento muitos para muitos. Tá? Então eu vou abrir a classe usuário, tá? E daí eu vou ter um list, tá, de permissão, tá, que eu vou chamar de permissões, e vou inicializar ele num new array list, tá, de permissão. Daí a gente gera os getters e setters, né? Encapsular os campos, né? E daí a gente vai colocar uma anotação assim, @many to many. Tá? No caso aqui, somente essa anotação já seria responsável por gerar, né, as tabelas, a tabela, né, associativa. Tá bem? Só que o que acontece daí? Com isso, tá? A gente não define como que vai ser, né, os nomes das tabelas dos campos, algo que vai ser necessário depois lá quando a gente vai precisar fazer um mapeamento da segurança lá no container. Tá? Então aqui eu vou colocar também uma anotação @joinTable, certo? E daí eu vou informar então qual que é o nome da tabela, que vai ser permissões. Tá? E agora eu vou informar então, as colunas que vão formar, vão estabelecer as relações, né, entre essas tabelas. Tá? Então aqui eu vou ter uma coluna, uma @joinColumn, tá? Onde eu vou guardar uma coluna, então, vai guardar o nome do usuário. Então a primeira join column que eu informo, digamos, seria referente às informações, tá, nesta tabela associativa que apontam para o usuário. Então eu vou colocar o nome do usuário, tá, que vai referenciar, tá, referencia a coluna nome usuário, tá, e também não permite valores nulos. Tá. Aqui é outra coisa que é importante que eu esqueci de fazer, tá? É interessante que eu vou fazer esse mapeamento, tá? Usando aqui um set, tá? Que daí não permite informações duplicadas, tá? E o set tem que ser inicializado num hash set, tá? Que daí ele vai criar daí um índice único nessa tabela e não vai permitir que a gente tenha duas permissões do mesmo usuário, né? Então vou colocar aqui um join columns, tá? E daí vou ter que informar também o inverse join columns, que daí digamos lá esse join column seria a informação referente à classe usuário e esse inverse join column na outra tabela, né? Eu também vou colocar um join column, né, com o nome permissão, tá? Que referencia daí na tabela permissões a coluna nome e também não permite valores nulos, nullable false. Tá? Eu só tenho que agora encapsular novamente, né, gerar os getters e setters novamente deste cadastro de permissões. Tá? Bueno, agora olha só. Vamos fazer um teste, né, para persistir a permissão. Tá? Vou pegar aqui um usuário, copiar, colar refatorando, teste persistir permissão. Tá? Aliás, permissões. Eu vou primeiro ver aqui um usuário que eu tenho cadastrado no meu banco. Tá? JL Bavaresco. Então eu vou carregar um usuário, tá? Entity Management do Find,
usuário.class, tá? E daí o nome de usuário JL Bavaresco, tá? Daí nós vamos cadastrar, né? A ideia é assim, ó, da gente fazer um mapeamento, né, das permissões no usuário, é que quando eu carrego o objeto usuário, automaticamente eu já carregue, tá? Os usuários também. Outro detalhe que também que eu vou colocar no many-to-many, eu vou colocar um fat type igual a lazy, né? Então o que acontece? Quando ele carregar o usuário principal, tá? Ele estiver fazendo consulta nas classes usuário, ele não precisa ficar consultando também a permissão, só quando for usar, né, a tabela de as informações das permissões, tá? E agora eu vou pegar então, carregar a permissão P1, tá? Daí eu vou carregar do banco, intermanager method no find, permissão.class, tá? E devo pegar a permissão de administrador, tá? E daí eu vou carregar mais uma, tá? P2. Carregar a permissão de usuário. E daí para adicionarmos, né, relacionarmos, né, essas permissões com o usuário, eu vou pegar o usuário, vou acessar, né, a lista de permissões e chamar o método add e adicionar então a permissão 1, tá? E depois a permissão 2. Agora olha só, então como eu associei nessa permissão aqui, quando eu persistir esse objeto, ele vai criar as tabelas, né, e trazer, associar, né, essas permissões ao usuário 1. Vamos executar Shift F6, tá? Tá, carregou tudo. E agora se a gente olhar aqui no banco de dados, tá? Vou atualizar. Tem a tabela permissões lá, onde ele criou então aqui, ó, uma linha para o usuário JL Bavaresco com a permissão de administrador e uma linha para o usuário JL Bavaresco com a permissão de usuário. E para remover essa digamos, associação do usuário com a permissão, aqui eu chamei o método add, né, se eu chamar o método remove, né, ele vai remover a permissão. Né? Claro, chamo o método remove e persisto, né, daí removo as permissões. Certo, pessoal? Então, assim que a gente mapeia relacionamentos muitos para muitos, tá? E na próxima aula a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso estudo de caso. Tá? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.